Olá a todos a este programa Olhar Ampliado, que tenho a grande alegria e satisfação de estar realizando aqui em 2021 a segunda temporada desta que vem ser o nosso movimento a serviço da vida e da coletividade. Essa expansão de consciência que queremos trazer através desta oportunidade de estarmos aqui dialogando com pessoas e personalidades, entidades que são referências neste mundo das práticas integrativas, práticas sistêmicas, entre outras importantes técnicas que envolve todo um arcabouço dentro da cultura de paz. E com isso, hoje eu tenho a grande alegria, a grande satisfação de poder trazer aqui ao nosso programa Olhar Ampliado, para que toda a nossa região do sul de Minas possa também ter acesso cada vez mais à sua pessoa e às suas obras, ao seu trabalho. E hoje a gente conversa com René Schubert, ele que é psicanalista e vem trazer pra gente o seu trabalho, o seu olhar ampliado sobre as suas relações que ele tem feito e tem muito a contribuir com a gente. Lembrando sempre que este nosso trabalho é uma contribuição a serviço da vida, ou seja, nós queremos de fato que isso possa chegar aos corações daquelas pessoas que estão em sintonia com aquilo que nós propomos aqui, né? Sempre regendo, sempre olhando ao lado belo das nossas questões com as forças do amor, com as forças da vida, com aquele sentimento de fato de inclusão, de nos sentirmos pertencente a algum lugar, a alguma missão. E com isso quero convidar você também a participar deste movimento a serviço da coletividade. Porque, afinal de contas, o que é bom para mim tem que ser bom para você, o que é bom para você tem que ser bom para mim, e assim estaremos a serviço da dignidade humana também. Sendo assim, bom dia, René Schubert, seja muito bem-vindo à nossa prosa aqui, neste dia lindo aqui no sul de Minas Gerais. Da onde fala, meu querido René? Bom dia, Celiandro, tudo bem? Tá ótimo aqui também o dia, estou em São Paulo, né? Temos um amanhecer muito bonito aqui, né? Já o calorzão já começa logo cedo aqui, né? E agradeço o seu convite para estar no seu programa, junto com seus telespectadores, né? E poder falar aí com o pessoal de Minas, né? Minas e Brasil. E gostei muito da sua introdução, né? Até porque Bert Hellinger, dentro das constelações familiares, falava que a constelação familiar estava a serviço da reconciliação e da paz. Era o que ele buscava com essa abordagem terapêutica alternativa, né? Ou seja, a resolução de conflitos. Nós temos vários métodos integrativos que buscam olhar para isso, né? Como nós sabemos, nenhum método é efetivo, até porque estamos falando de várias, como se diz, formas, apresentações de conflitos, de crises, de trauma. Mas é uma abordagem que busca, né, olhar para uma pacificação, para uma reconciliação. E até então, o que nós terapeutas temos, nós facilitadores temos, é que esse método traz, sim, resultados nesse sentido. Muito legal, viu? São essas ações possibilitadoras que nós queremos de fato aqui junto ao René Schubert trazer para todos nós, né? Primeiramente para mim, porque antes mesmo de eu querer colaborar, estar disponível à sociedade ou a outras pessoas, eu estou primeiramente disponível para mim mesmo, depois a serviço da minha família, que é a nossa primeira grande pastoral, se assim eu posso dizer, né? Dentro da nosso seio, da nossa família, dentro do nosso sistema, e depois a vida mesmo vai nos chamando para essas outras posições ou funções a serviço, né? Dessa trama social maravilhosa da qual nós estamos enredados, né? Por mais que nós queremos não estar condicionados, programados, ligados a algo, a algum lugar ou a alguém, existe algo maior que nos rege, que nos puxa de alguma maneira para que a gente possa seguir algum caminho, esse ou aquilo. E a vida tem me trazido aqui, nessa posição de trazer pessoas que possam colaborar com uma nova visão e, essencialmente, com uma nova postura de vida. Então, sendo assim, René, fala um pouco para mim quem de fato é René Schubert. Schubert, da onde que vem esse sobrenome bacana, diferente aí? E da onde que apareceu esse René? Que depois, daqui a pouquinho, eu já vou falar da onde
eu conheci o René, da onde que eu vi o René para mim poder entrar em contato com ele e sentir que, de fato, ele precisaria estar aqui conversando com a gente. René, da onde que vem, para onde que vai a sua pessoa, meu amigo? Legal. O sobrenome Schubert é alemão, né? Meu pai e minha mãe são de origem alemã, né? E aqui no Brasil nós temos algumas famílias que seguem com esse ramo, né? Mas são famílias diferentes. Na Alemanha, esse sobrenome é bem o comum, né? Assim como nós temos aqui no Brasil o Silva, o Santos, o Schubert na Alemanha é comum, né? Mas, logicamente, aqui no Brasil nós somos múltiplos aqui, né? Temos muitas cores, muitas crenças, muitas formas, então o nome se destaca aí como um nome de origem aí, alemã. E comecei meus estudos em psicologia, depois fui para psicanálise, né? Sigo fazendo o meu trabalho como psicoterapeuta e como muitos terapeutas, muitos facilitadores, eu fui procurando ferramentas para melhor atender os meus clientes, né? E uma das abordagens que muito me auxiliou é a das constelações familiares. Então, ela faz parte de um arcabouço aí, de um conjunto de terapêuticas que eu utilizo e que está voltado, né, como você falou aí, para esse núcleo, né, da família, que é onde todos nós aprendemos a viver, né, tanto na nossa família de sangue, quanto às vezes a nossa família de consideração, ou seja, aquele lugar onde nós crescemos e recebemos os primeiros direcionamentos, né, do certo, errado, do bom e do ruim, né, que, como você falou, às vezes nos enredam, né, e, logicamente, todos nós temos nossos enredamentos, né, conforme vamos amadurecendo, vamos fazendo esse trabalho de autoconhecimento, autocrescimento, às vezes a gente vai se desredar de alguns pontos e enredar em outros mais, de forma consciente. Então, as abordagens terapêuticas, elas buscam também lançar luz. Isso é uma outra frase do Bert Hellinger muito bonita. A constelação familiar lança luz sobre dinâmicas antes ocultas, né? E todos nós temos fatos ocultos, fatos inconscientes, né? Bert Hellinger estudou diversas terapêuticas, entre elas a psicanalítica, o psicodrama, a gestalt terapia, até chegar nessa formatação que aqui hoje falamos, a constelação familiar. Então foi um longo período de estudo até ele chegar e falar, ok, eu tenho esse olhar aqui, eu tenho essa postura aqui. Muito bacana, viu? Por isso e por esta razão temos que reverenciar todos aqueles que vieram antes de nós, né? Que como, por exemplo, Moreno, Virginia Satir, tantos outros colaboradores, o Nagy, né, com suas lealdades invisíveis, e tantos outros que puderam proporcionar degraus para que Bert Hellinger possa condensar tudo isso e trazer para a gente de uma forma esplêndida, né? Na sua grande contribuição, com a sua grande força, né? Alguém que escreveu incansavelmente, eu acho que quase centenas de livros, né? Ou, se não foi centenas, beirou centenas de livros que deixou publicados a sua obra e a sua percepção da realidade da vida, nos deixando aqui a constelação familiar. No entanto, René, constelação familiar, este é o nome original que veio lá da Alemanha, ou como que você vê toda essa questão aí da nossa querida constelação sistêmica familiar, que agora está ganhando nome, sobrenome, entre outras questões? Como é que você se posiciona nesse campo aí? Legal. Apenas para fazer um feedback, você acertou aí, né? A gente tem uma contagem de 108 livros traduzidos, né? E mais ou menos 38 línguas, né? Do Bert Hellinger, né? Quando eu escrevi um dos meus livros, eu fui fazer essa pesquisa também da obra hellingeriana. E é interessante essa pergunta, né? Nós estávamos conversando antes sobre a questão de tradução. Bert Hellinger, conforme ele foi trabalhando, né, foi desenvolvendo a sua técnica, e como você falou, fazendo referência aí ao psicodrama, a gestalt terapia, psicanálise, Virginia Satir, né, com as reconstruções familiares, ele foi chegando numa técnica que ele chamou de
colocação familiar. Ou seja, qual é o seu lugar dentro da família, dentro do sistema? Colocação familiar é Familienstellen ou Familienaufstellung, né, em alemão. Conforme aquilo foi traduzido na América toda, surgiu aquela questão, e dentro da psicanálise existe esse termo, né, de constelação familiar, principalmente quando se refere à transgeracionalidade. Né? Então, haviam alguns psicanalistas que falavam, quando se considera a constelação familiar daquele paciente. Então, essa palavra encaixou na colocação familiar. Né? Então, se fala de constelação familiar, se fala de constelação sistêmica, se fala de constelação estrutural, ou seja, aí você vai vendo as variantes. Bert Hellinger falou da constelação familiar, né? E hoje a gente fala ou constelação familiar por Bert Hellinger ou Familienstellen, que é a forma como a esposa de Bert Hellinger, Sophie Hellinger, que inclusive ensina aqui no Brasil, faz a referência à técnica. Né? Então, as pessoas falam Familienstellen em alemão mesmo, ou, né, a constelação familiar segundo Bert Hellinger. Porque aí você vai ter as variantes que foram surgindo através dos alunos de Bert Hellinger ou de colegas que foram desenvolvendo formas diferentes de fazer esse trabalho. Muito legal, viu? E com isso também, nós, facilitadores em constelações familiares, sistêmicas, estruturais e tudo mais, né? Somos um dos últimos que chegamos também nas práticas integrativas e complementares da saúde, as PICs. E com isso, qual que é a sua percepção, Renê, da colaboração que a constelação familiar, como uma prática integrativa, alternativa, dentro da saúde pública, dentro da saúde coletiva, pode representar aqui no Brasil? Maravilhoso, né? Nós temos que agradecer muito ao Renato Bertatti-Chan, Simone Arrojo, Mimanza Farni, que foram os facilitadores aqui no Brasil, que em 2018 conseguiram, né, incluir aí a constelação familiar como uma abordagem terapêutica alternativa. Né? Isso é muito importante para a gente não falar, e às vezes acontece essa confusão, a constelação familiar é uma psicoterapia. Não é uma psicoterapia. A psicoterapia ela é da psicologia, é um campo já científico formado, e a constelação ela vem como uma abordagem, vem como um olhar. Né? E sim, a gente percebe, né, no nosso trabalho, principalmente quando a gente trabalha com grupos ou com muitas pessoas no ambulatório, o quanto a constelação familiar, como ferramenta, como abordagem, acrescenta. Né? Então, quando surgiram essa questão do PICS, né, a constelação familiar realmente despontou aí como uma abordagem muito importante, porque muitas vezes a pessoa traz uma coisa que você mencionou a INAD, né, Ivan Bosnomer-Inad, né, as lealdades sistêmicas, quer dizer, ele está colado numa coisa muito antiga, né? E logicamente, como um bom filho, uma boa filha, ele segue, né, às vezes enredado, emaranhado naquilo. E a constelação familiar, já que ela olha para o sistema ampliado, ou seja, papai, vovô, avós, bisavós, a origem, né, da onde veio essa família, às vezes isso traz informações importantes para aquele indivíduo, onde ele fala, então eu posso me descolar com honra disso. Né? Isso faz parte do meu sistema, mas não é necessariamente uma tarefa que eu tenha que realizar aqui na minha vida. Né? Mas isso marca o meu sistema. Como, por exemplo, vou falar do meu caso, um alemão, né, que tem em sua história a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. Isso marca uma pessoa? Com certeza isso marca. Isso marca as relações. Né? Isso faz parte da história. Assim como aqui no Brasil, nós temos questões importantíssimas em relação aos indígenas, aos afrodescendentes, a forma como se deu a colonização aqui. E aí, em Minas vai ser de um jeito, em São Paulo vai ser de um jeito, em Santa Catarina vai ser de um jeito. Quer dizer, a história de cada local e das famílias que se desenvolveram, se assentaram naquele local. Né? Tudo isso, essa abordagem pode olhar.
juntamente com o cliente e a consciência do cliente, né? Porque a gente sempre trabalha com a consciência do nosso cliente. A gente não faz isso com o nosso cliente inconsciente, né? Celiandro, eu vou fazer uma constelação para você. Não, 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 não. É o Celiandro que vem e fala, eu gostaria de olhar uma questão minha. E aí, juntos, vamos para isso. Por isso a gente também fala da abordagem terapêutica, né? Não é uma coisa compulsória, mas sim é uma coisa buscada para autoconhecimento, autocrescimento, autodesenvolvimento. Legal, viu, Renê? E com isso, as constelações familiares também, esta contribuição dessa abordagem terapêutica alternativa, de fato, na saúde coletiva, ela pode ser uma grande contribuição, né? Então, quero mandar um abraço aqui também para o Renato Bertatti, o Mimança e tantos outros colaboradores que puderam oportunizar para que hoje tantas outras pessoas possam ter acesso, né? E que assim os governantes locais, municipais, estaduais, federais possam compreender esse arcabouço maravilhoso que tem à disposição para que possa, como uma maleta de ferramentas, colocar-se para a coletividade, uma contribuição a mais a serviço da vida. Então é com isso que nós queremos trazer para todos vocês aqui. E hoje eu estou conversando, para que você que está chegando agora, com René Schubert, ele que é alemão brasileiro, descendente de alemão e nascido no Brasil, toda uma relação bacana com a vida. Ele é um estudioso de diversas da psicanálise, da psicoterapia, entre outras questões, e hoje está falando para a gente das constelações familiares. E com isso, René, gostaria de pegar um ponto aqui que ele é polêmico, ao mesmo tempo ele é esclarecedor. As constelações familiares é uma religião? Tem um viés religioso por trás disso, que parece que ocorre, como a gente presencia, como eu como facilitador das constelações familiares também, ocorre dinâmicas e que as pessoas sentem no corpo algumas sensações e advém informações. Como que isso ocorre e se isso de fato entra no campo da religiosidade? Como que você analisa e verifica essa questão, você sendo um estudioso profundo das constelações familiares? A primeira resposta é não, né? Mas logicamente a gente vai abranger isso, né? Bert Hellinger tinha claro que a gente estava num campo espiritual, né? E quando eu falo de campo espiritual, às vezes eu confundo com campo religioso. Esse cara está falando de espírito. Não. Quando a gente fala de espiritualidade, campo espiritual, a gente também está falando desse campo sistêmico, desse campo de conexão, desse campo de informação que forma a todos nós. Né? Então, a constelação familiar, ela abre esse leque. Né? Tanto que, se a gente falar das escolas da psicologia, quando a gente fala da transpessoal, a transpessoal ela inclui dentro da psicologia a espiritualidade, não a religiosidade. Né? Essa é a diferença. Então, Bert Hellinger sim tem uma caminhada pela religião. Né? Ele foi padre, foi missionário, né, por muito tempo. Inclusive, uma das missões dele foi na África do Sul, onde ele aprendeu junto aos Zulus muitas coisas e levou também a palavra de Deus. Ele era diretor de um colégio lá, né? Só que conforme ele foi se aproximando das ferramentas psicoterapêuticas, né, conforme ele foi se tornando psicoterapeuta, né, e como alemão, sim, ele fez um percurso pela psicanálise, gestalt, psicodrama, entre outros, ele deixou de lado a religião e se tornou um psicoterapeuta, né, e passou a trabalhar nisso. Bert Hellinger deixa bem claro na sua obra que sim, a religião cristã influenciou muito o pensamento dele. Só que ele deixa claro, quando a pessoa sentar ao lado do facilitador, ela estabelece a visão que ela quer no campo dela. Se ela é espírita, se ela é do candomblé, se ela é budista, se ela é católica, e a gente tem várias aí, religiões. O cliente vai ler aquilo da forma como ele quer ler. O facilitador, ele apenas facilita o campo. As crenças, nós não vamos combater crenças, falar tá certo e errado. Não, esse não é o papel da constelação familiar. Nós reconhecemos tal como se mostra. E se uma pessoa ela traz uma crença, olha, na minha família é assim, ok, não tem problema. Né? Então, por isso, o método ele independe da religião.
né? Então, a gente não vai procurar um facilitador por causa da religião dele. O facilitador espera-se dele neutralidade, para que o cliente possa se sentir à vontade para trazer o que ele quiser, né? Que é aquela coisa, a gente está no Brasil a gente tem tantas cores, tantas formas, né? Inclusive de religião, né? Então, como método terapêutico, eu incluo aí também a psicanálise e a psicoterapia, né? Independe da religião, são espaços para que o cliente possa trabalhar suas questões. E muitas vezes nós temos questões, sim, religiosas, que a gente quer conversar com o facilitador, com o terapeuta, com o coach, né? E a gente precisa de um ouvido neutro, né? Um ouvido que não julgue, né? Porque julgamento a gente tem já, a gente tem na nossa família, a gente tem na sociedade, e inclusive nesse sentido eu falo, o julgamento também, ele nos dá fronteiras, ele nos dá parâmetros. Mas quando a gente procura um espaço terapêutico, a gente busca uma certa neutralidade, porque isso permite que a gente se desenvolva, se conheça, cresça, né? Então, não é uma religião, inclui as religiões. Muito legal, viu? E por isso que ela é uma abordagem sistêmica, né? Justamente por ocorrer todas essas questões que o René Schubert trouxe aqui pra gente também. No entanto, se você tem alguma dúvida relacionada às constelações familiares, pode colocar aqui embaixo também nos comentários ou me mandar uma mensagem inbox que a gente vai responder para você o que significa isto ou aquilo. Porque o René também tem um trabalho desenvolvido com vários livros que ele aborda diversas situações que você também pode aprender. E esse vai ser o tema da nossa segunda conversa para que você possa nos acompanhar aqui no nosso programa Olhar Ampliado. Por quê? Porque é uma personalidade com tanta referência que eu tive a alegria, o prazer, a satisfação e a disponibilidade do René da gente fazer também duas partes, dois momentos muito legal junto com ele para que a gente possa aprender também este olhar, esta colaboração. No entanto, René, para que a gente possa fechar esse momento nosso de hoje, queria te perguntar, todo mundo, eu por exemplo, me acheguei às constelações familiares por causa de uma dor. Eu, com as minhas dificuldades, da minha dor saiu a minha missão. No caso do René Schubert, para se achegar à psicologia, à psicanálise e tantas outras ferramentas como as constelações familiares, por que viés o René se aproximou dessas abordagens terapêuticas? Eu busquei a psicologia, né? Então eu sou formado psicólogo, né? E havia uma busca minha pela teoria psicanalítica. E como muitos, num primeiro momento eu achava que psicologia e psicanálise era a mesma coisa. Eu descobri na faculdade que não, né? A psicanálise ela é um olhar, né? É uma abordagem terapêutica também, né? Desenvolvida aí pelo Sigmund Freud. Mas aí eu fiz minha formação em psicologia, depois eu fiz minha especialização em psicanálise, sigo estudando a psicanálise, porque a psicanálise ela é um estudo contínuo, e no caminho clínico, né, entre as várias ferramentas que às vezes a gente descobre, como por exemplo a programação neurolinguística, a hipnoterapia, o coaching, surgiu esta questão da constelação familiar. Daí ela surgiu dentro do meio terapêutico, dentro da própria clínica psiquiátrica. Né? Uma colega minha que trabalhava com famílias, né? Ela era uma terapeuta de família sistêmica. Ela falou, René, você que fala alemão, tem aí um cara na Alemanha que estava desenvolvendo um trabalho assim. E aí eu fui atrás, eu fui ver que era isso, como que era isso, né? E nessa época, na Alemanha já existia uma força esse campo. O Brasil estava começando a ter esse movimento. E a gente teve aqui no Brasil uma grande movimentação na pedagogia, na psicologia, dentro do direito e também nas áreas sociais. Né? Então, talvez o boom maior foi no direito, né? Que de 2015 para cá, a gente teve várias reportagens, tanto nas mídias digitais, televisão, jornal, trazendo a constelação familiar cada vez mais para nós. Muito legal, viu? E com toda essa ousadia, né? Nós tivemos aqui também neste programa, no início agora
deste ano, falando com o Dr. Sam Storch, ele que cunhou a palavra direito sistêmico, veio trazer também alguns aspectos importantes. É um homem que não teme tocar em polêmicas e eu achei muito legal isso também. Aprendi demais com ele sobre a sua ótica, sua percepção, e foi uma pessoa também que esteve muito disponível, está aqui dando a sua contribuição para mais pessoas e lançou recentemente o seu livro Direito Sistêmico, contando a sua história, a sua trajetória. Isso foi muito legal também. E tanto assim, outras pessoas que também é importante a gente trazer para que mais pessoas possam conhecer e talvez beber de uma fonte que possa ter um método alternativo, inclusivo, que você não precisa descartar as suas ferramentas que já existem da sua convivência e da sua relação profissional, mas possa agregar. A gente vem do lugar de último nessa história toda das terapêuticas, mas queremos dar a nossa contribuição e do nosso lugar de força a gente poder somar a vida. Para quê? Para aquilo que o René falou, através da reconciliação e paz das nossas famílias, das nossas relações, e a gente viver tudo aquilo, aquela abundância que a vida, que a trama social nos remete. E às vezes a gente tem dificuldade de acessar porque às vezes o balde aqui que está estreito, mas lá a água abundante, ela é maravilhosa. E com isso eu conheci mais de perto o René numa entrevista que ele fez agora no 3º seminário de autismo e novas constelações com Arlete de Gasperin, lá do Instituto Arlete. E com isso eu pude ter a liberdade de me chegar a mandar uma mensagem para ele, cá está ele colaborando com a gente, e eu sei que ele tem os seus livros publicados, e é isso que nós vamos falar no nosso segundo momento com o René, que você pode nos acompanhar também. E no 3º seminário de autismo e novas constelações, a Arlete também falava do seu livro. Ela lançou um livro que eu tive o carinho de receber e gostaria de divulgar aqui para vocês, o livro Arlete de Gasperin, Autismo, Relato de Pais. Estou relendo, principalmente por causa dos testemunhos de pais que de fato foram tocados por esta abordagem alternativa, que eles realmente sentiram que fez efeito. Com um detalhe muito precioso, minha gente, é o seguinte: não se constelou a criança, e sim os pais. Este é um outro grande desafio. René Schubert, para a gente finalizar o dia de hoje, uma pergunta também que possa tocar algumas pessoas, que é a seguinte: constelação para crianças, é possível? Lá na Alemanha, na Áustria, eu pude acompanhar alguns facilitadores, entre eles o Bert Hellinger. E Bert Hellinger deixava claro que as crianças podiam participar, elas podiam estar nas constelações. Tanto que aqui no Brasil, Bert Hellinger chegou a fazer um seminário para crianças especiais, né? Só que, como você bem colocou, isso é muito importante, se constelava os pais, né? Porque os pais têm já a responsabilidade, a consciência desse sistema ampliado que está atrás. A criança, e isso a gente tem muito da psicologia, a criança, ela é uma esponja, né? Ela está absorvendo muitas coisas desse sistema, né? E a gente fala que muitas vezes até os 7 anos a criança é totalmente o papai e a mamãe. Ela ainda não tem aquele eu plenamente integrado, tal, essa capacidade de decisão, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não, isso ainda não está claro, né? Então, se eu for propor uma constelação para uma criança, é um peso muito grande, né, que eu coloco na mão de uma criança que já está carregando esse peso, né? Então eu direciono isso para os pais. Só que assim, isso não vem apenas da constelação. Isso, por exemplo, acontece na psicoterapia. Então, quando vem crianças para cá, sim, com a criança eu vou trabalhar a partir do universo dela. Como? Brincando, né? Eu vou usar a ludoterapia, eu vou usar recursos que para a criança são próximos. E sim, eu vou abordar temas, às vezes pesados, mas de forma lúdica. Os temas mais pesados eu vou abordar de forma pesada, ou seja, com o peso que tem com o pai e a mãe, né? Então, toda vez que a gente acompanha uma criança, a gente acompanha os pais também, né? Para ampliar aquela questão. Porque muitas vezes aquele sintoma que a criança está apresentando, ele tem reflexo, ele é reflexo de algo do sistema familiar. A criança está manifestando algo do sistema familiar, né? Então, por isso,
Ela pode estar presente numa constelação, mas eu não vou constelar ela. Da mesma forma, quando a gente fala de pedagogia sistêmica, né? Quando a gente fala do trabalho de Marianne Frank, ela não constelava crianças na escola, não. Ela falava sobre as ordens do amor para as crianças, ela fazia dinâmicas de grupo, né? Ela fazia brincadeiras, que nem a gente faz na ludoterapia. Quer dizer, através da dinâmica, a criança ela vai compreendendo as várias camadas que a constituem. Então, por exemplo, tem um exercício que ela trabalhou com as crianças numa escola sobre a morte. Porque havia acontecido algo, né, na escola que envolvia o falecimento, e aí ela trouxe uma dinâmica para que todas as crianças pudessem falar o que eu sei sobre isso, sobre esse desaparecimento de uma pessoa, o que é isso? E a gente sabe o quanto isso mexe com a criança. Então a gente traz uma linguagem, né, a mais próxima da criança, e através do lúdico, da brincadeira, do jogo, a gente faz com que esse tema possa amadurecer dentro dela, né? Então, isso é uma definição muito importante. Com a criança, eu trabalho numa linguagem próxima a ela. Com o adulto, eu uso a linguagem adulta. Então, se eu for trabalhar com o Celiandro, se o Celiandro for trabalhar comigo, a gente vai conversar de igual para igual, né? Quando a gente vai conversar com uma criança, nós, adultos, temos que mudar um pouco a nossa fala, a nossa forma, para ficar mais próximo da criança. Por isso que a gente abaixa o nosso olhar para ficar à altura da criança. Porque senão ela vai conversar com o nosso joelho, com o nosso pé. Né? Tanto que o Calvin fala isso, né? Que ele vive num mundo de pernas. Né? Aquele cartoon. Né? Porque para a criança é um monte de perna andando para lá e para cá. A não ser quando o adulto abaixa e ela olha olho no olho. E quando ela vê o olho, a gente fala, né? A janela da alma, né? É alma com alma se comunicando. Muito lindo tudo isso, viu? Renê, quero te agradecer o carinho de estar aqui comigo neste momento, dessa primeira parte da nossa conversa, da nossa entrevista com o René Schubert. Então, muito obrigado pelo seu carinho e assim a gente possa, daqui a pouco, fazer o segundo momento e assim a gente poder logo estar divulgando para todas as pessoas, beleza? Muito obrigado pelo carinho, René Schubert. E com isso o nosso programa tem justamente essa intenção, esse movimento a serviço da vida, da reconciliação, da paz, de se conectar através de uma postura, através de trazendo conhecimentos, informações, pessoas que de fato desenvolvem e produzem ciência através dos seus escritos, através de tudo aquilo que pode estar fazendo, para que mais pessoas, para que uma massa crítica possa de fato se acessar a tudo isso e colocar à disposição da humanidade. É um momento de renascer, de ressignificar, de trazer de dentro para fora, de ser da essência para uma nova postura coletiva a serviço da vida. Então, um forte abraço, muito obrigado por você ter acompanhado o nosso programa aqui, Olhar Ampliado, e até a segunda parte do nosso momento aqui com o René Schubert. Olá, dando sequência à nossa conversa aqui no programa Olhar Ampliado da TV Itajubá. Nesse segundo bloco do nosso programa semanal, estou trazendo uma personalidade que já esteve comigo na primeira temporada e que eu passei a admirar cada vez mais pela sua postura, gentileza e sensibilidade humana. Valéria Pérez, ela que trabalha também em diversas questões, como por exemplo na pós-graduação da Hellinger Inovari aqui no Brasil, ensinando diversas questões que eu quero perguntar para ela. Ela que trabalha com liberdade assistida, é especialista em crianças e adolescentes por um viés através de um olhar ampliado. E com isso eu tenho a grande e grata satisfação de trazê-la aqui a conversar comigo. Portanto, eu quero agradecer aquele que fez a ponte entre nós, que é o Dr. Elkio Uehara, promotor de justiça da cidade de Pouso Alegre. Eu tenho a grande felicidade de poder receber novamente em nosso programa, na TV Itajubá, esta que é uma grande mulher para a colaboração da sociedade. Então, Valéria Pérez, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no nosso momento do programa Olhar Ampliado.
Bom dia, Celiandro. Alegria e é uma honra estar com você novamente. Uma pessoa sensível que busca sempre olhar para a comunidade, ampliando os conhecimentos e trazendo novas possibilidades. Eu quero agradecer ao Dr. Elcio, realmente, que nos fez a ponte e que é um amigo querido, que eu respeito e honro muito o trabalho dele. E agradecer a seus telespectadores que estão hoje com a gente, podendo nos ouvir. Muito legal, viu, Valéria? Com isso, eu quero trazer um tema central para que você possa nos ajudar a compreender através daquilo que você percebe dessas relações, que é o tema seguinte: crianças e adolescentes. Este ser humaninho que muitas vezes são os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, que compõem a sociedade também. Como percebê-los no dia de hoje, como trabalhar com eles, muitas vezes em questões de dificuldade, questões mais sensíveis, como olhar para crianças e adolescentes no tempo atual. Leandro, a criança e adolescente já vem sendo protegida por algumas questões públicas, que seria o Estatuto da Criança e Adolescente, já traz algumas questões que ajudam na mudança de paradigma, de como a gente olha as crianças, né, e os adolescentes. Então, tem algumas proteções, e alguns pais às vezes falam: poxa, não posso nem dar uma palmada, poxa, não posso nem dar um puxão de orelha. E a gente costuma dizer que, se isso adiantasse, teríamos uma sociedade extremamente colaborativa e que não transgredisse nenhuma das leis. E o que a gente mais vê é cada vez mais crianças e adolescentes sendo afastadas dos seus pais por delitos cometidos ou por comportamentos inadequados à sociedade. Eu tenho uma experiência grande em práticas restaurativas, onde a gente pode levar isso para os jovens que hoje estão em liberdade assistida e mesmo para jovens e crianças que estão em abrigos. Mas eu costumo dizer que, se a gente começar a olhar para a criança e perguntar: onde está o amor que eu sinto por essa criança? Cadê o amor? Isso nos ajuda muito a ampliar o olhar e poder olhar além dessa criança e do comportamento. Não quero dizer que, quando um jovem comete um delito, ele não deva ser responsabilizado por esse delito, mas apenas levá-lo a uma condição de trancá-lo junto com outras crianças, sem trabalhar essa corresponsabilidade dele no ato infringido, e que ele entenda onde tudo isso aconteceu, e de que forma aconteceu, e quem mais foi afetado pelo dano que ele causou, não vai sair um jovem melhor. Então, tem alguns trabalhos que eu reconheço, mas eu tenho uma turma, eu preciso falar também que eu tenho uma turma de ex-alunos da Fundação Casa, que desenvolve lindos trabalhos também com esses jovens e adolescentes, com práticas restaurativas, com mediação transformativa de conflitos. Mas o que eu quero falar mesmo é de algumas experiências que eu tive com jovens de liberdade assistida. Se você me permite, eu quero falar de um projeto que foi feito numa instituição que trabalha com eles, e o sucesso se deu a exatamente o que eu acabei de falar: aonde está o amor? Como é que eu olho para esse jovem e como que eu sinto esse amor? Porque todos nós temos parte boa e parte não boa, mas o que é que a gente elege e promove é que vai fazer a diferença. Se eu eleger olhar só o lado ruim de um ser humano, seja ele criança, adolescente ou adulto, eu não vou ajudá-lo a descobrir os seus lados e seus potenciais positivos. Frente a isso, quando fui contatada por uma instituição de liberdade assistida, o projeto iniciou com a presença dos pais também, e projetos internos que levassem os adolescentes a se descobrirem com potenciais diversos na arte. Então, nós fizemos oficinas de rap, oficinas de grafite, oficinas de pinturas e artes, e mais algumas que eu não me lembro agora, mas essas 3 foram as que tiveram mais sucesso, porque foram eles que elegeram as oficinas que eles gostariam de ter,
para eles poderem ir lá diariamente. Eu não sei se todos sabem, mas quando tem esse processo de liberdade assistida, o jovem tem que se remeter a uma instituição que vai ser trabalhada as questões dos atos deles. Mas, normalmente, o que se é trabalhado é o julgamento e a crítica em cima desse jovem. Quando essa instituição me procurou, ela falou, nós não estamos vendo resultados positivos. E aí eu falei, olha, vamos fazer essas oficinas, vamos pedir que eles elejam, e algumas vocês acham que seria bom, vocês colocam e ver quais que eles vão frequentar mais. Mas não podemos deixar de inserir os pais. A força que nos carrega e nos move para a vida é a presença de pai e mãe, independente se vivos ou mortos, ou avós ou tios, que representem essa possibilidade do jovem lembrar que ele teve um pai e uma mãe que em algum momento se olharam, se amaram e permitiram que ele tivesse vida e viesse a esse mundo de uma forma para ele produzir algo positivo. Por mais pobre que seja o local que a comunidade esteja, por mais necessidades que existam, quando você trabalha olhando o amor e reverenciando a vida dessas crianças e adolescentes, eles sentem essa força e o comportamento muda. Então, o que nós começamos a trabalhar? Que eles convidassem pai e mãe para que fossem ver os trabalhos das crianças. Mas os pais não apareciam. E aí eu falei assim, vamos programar um café da manhã com essa família, uma tarde de pipoca, se for o caso de cinema, a gente passa algum vídeo, alguma coisa e mostra os trabalhos. Aí algumas pessoas falam, mas a gente vai ter que dar comida para eles? Eu falei, quando vocês recebem uma visita na casa de vocês, o que vocês se preocupam em fazer? Deixar a casa limpa, ok. Que mais? Organizar a casa, ok. E que mais? Um bolo, um café. Falei, então, é isso. Nós vamos recebê-los com bolo, com café da manhã, algo simples, mas que acolha, que fale bem-vindos, que faça com que esses pais não tenham medo de chegar. Porque o que esses pais estão acostumados? Que essas crianças e adolescentes sempre aprontaram alguma coisa e toda vez que eles eram chamados era para escutar a parte ruim dos filhos dele. E quem é que gosta disso? Ninguém, né? Leandro, eu sou avó já, você é pai. A gente quer ouvir coisas boas dos nossos filhos, dos netos, não coisas ruins. A gente já está careca de saber como diz a expressão, né? E, por fim, eles aceitaram essa acolhida com o café da manhã. E aí prepararam todo um círculo de conversas amorosas. Nós preparamos tudo mostrando as possibilidades dessas crianças se tornarem seres humanos bem e que pudessem ter participação positiva na sociedade. E os trabalhos foram expostos na instituição e os pais iam fazendo como se fosse uma feira de artes, reconhecendo, sem pôr o nome dos filhos. Eu tinha uma crença que o pai e a mãe iam reconhecer o trabalho dos filhos sem saber o nome dos filhos. E a instituição concordou, ela falou, vamos fazer essa experiência. E deixamos, né, que os pais chegassem, acolhemos com café, com conversas amenas, contando um pouco da instituição, mostrando o objetivo do encontro, e depois convidamos que os pais ficassem à vontade e fossem ver os trabalhos exercidos pelas crianças e adolescentes, e que não teriam nomes, e que o desafio deles seria saber, você sabe qual é o trabalho do seu filho? Né? E deixamos eles livres, eles conversarem entre si, tudo. E uma grande parte realmente descobriu que o trabalho que eles mais acharam bonitos depois era dos filhos dele. E se surpreenderam. E por que eu tive essa ideia? Né? Eu queria que no anonimato os pais se surpreendessem com as questões positivas dos filhos. Né? E que eles gostassem daquilo. E foi bonito que os adolescentes e as crianças estavam juntos. Então, quando ele falou, eu gostei do grafite da parede tal, do lugar tal, achei bonito, e aí eu falava, como mexeu com você? Como é que estava? Como ficou o seu corpo a hora que você viu esse grafite? Eu fiquei feliz, meu corpo ficou leve. E nós fomos trabalhando e corporificando as experiências desses pais para que eles identificassem coisas positivas
ao olharem e falarem dos seus filhos fisicamente. Porque normalmente o que eles promoviam nos pais era a raiva, o descontentamento de serem chamados para serem julgados, criticados, né? Porque se você chama para falar mal do seu filho, consequentemente você está falando mal né, dos pais. Então, a ideia era trabalhar e ampliar este olhar amoroso por crianças que cometeram delitos, mas que estavam tendo uma segunda chance com a sociedade de mostrar coisas positivas, que pudesse mexer com eles emocionalmente. Então, essa experiência para mim foi marcante e me toca muito, eu gosto muito de contar, porque a princípio a própria instituição estava muito resistente. E eu confesso que eu insisti um pouco, e num determinado momento até me deu um frio na barriga. Eu falei, ai, que dê certo, né? Porque se não der, eu vou estar desconstruindo algo que eu achei que seria positivo, olhar com amor para as crianças que ali estavam. Depois, nós passamos um filme, ele tem duas partes, nós passamos uma parte só, chama Human, Humano em inglês, que conta um pouco das histórias das pessoas de todos os países, né, de todas as partes do mundo. E ali o intuito foi perguntar para os pais como eles se sentiram e o que eles achavam dos filhos. E o que eles poderiam falar de positivo para esses filhos após terem visto essas obras de arte. Eles cantaram também, fizeram os raps dele, as poesias, tudo. O único pedido era que não pudesse ser falado palavrões, usado sexo, algumas questões mais fortes que não era nosso intuito. O intuito era desenvolver o poema e uma parte positiva do canto, sem usar palavras que poderiam chocar outras comunidades. E foi bonito porque eles conseguiram transformar palavras que seriam mais duras de serem ouvidas em palavras mais amorosas para serem ouvidas. Então foi uma manhã, juntando com uma tarde, porque ultrapassou um pouquinho o horário do almoço, e como o café da manhã tinha sido bastante farto, tinha muita torta, muito pão com recheios, tudo, eles decidiram que podiam comer o restante da comida e a gente estendeu um pouco o trabalho que a gente tinha combinado, que seria até meio-dia. Ficamos até às 14 horas, e o que me comoveu e o que me fez ter certeza é que quando olhamos com amor e além, quando a gente amplia o olhar e olha além daquela pessoa que cometeu um delito e começa a trabalhar as questões que a levaram a cometer esse delito, a gente consegue, com a força do amor da família, transformar essas crianças, esses adolescentes. Em nenhum momento eu estou dizendo que a gente passou a mão na cabeça deles em relação aos delitos. Ao contrário, tivemos círculos de conversas, onde todos puderam ouvir o que cada um fez, como os pais se sentiram. A gente usa uma metodologia que chama Aquário. Fica um grupo de crianças e adolescentes no meio, os pais ouvem. Depois a gente troca, os pais ou parentes que foram avós ou tios responsáveis ficam no meio e os adolescentes ouvem, né? E a gente começa com algumas perguntas que é assim: o que aconteceu a partir do seu ponto de vista? E aí, quem estiver no centro do círculo, fala, eu fiz isso, por isso, por isso. E aí eu pergunto depois, como você se sentiu quando você fez isso? Ou quando você soube que seu filho participou de determinado ato. E eles falam deles de novo. E aí vem a terceira pergunta. Quem mais foi afetado? Porque aí eu amplio o olhar. Eu não falo só daquela pessoa, mas eu amplio. Quem mais? Além da pessoa que você cometeu o dano, quem mais foi afetado? E aí promove uma reflexão para eles. Também foi a família, também foi isso, aquilo. Então, aí vem a quarta pergunta. O que você pode fazer
para dar o seu melhor daqui para frente. E aí a criança ou adolescente, essa é uma pergunta que provoca a corresponsabilidade dele dentro da sociedade. Ele vai precisar refletir sobre seus comportamentos e depois o que ele pode fazer agora, daqui para frente, para que isso seja algo positivo e que ele dê o melhor dele. E aí depois eu faço uma pergunta que é assim: como a sua família ou a comunidade podem te ajudar? O que você precisa? Então, são perguntas reflexivas de uma mulher chamada Belinda Hopkins, que trabalha com esses círculos de conversa dentro de escolas e que surte um efeito, Celiandro, transformador, se for feito com respeito e sem julgamento. Então, aí, depois foi trabalhado também, esqueci de falar, que no início a gente fosse trabalhar ali sem julgar. E se a gente fizesse algum julgamento, que a gente reconhecesse que estava julgando, colocasse do lado e passasse a olhar ampliadamente para essa criança e adolescente. Isso foi pedido também, eu fiz um trabalho anterior com a equipe da instituição que recebia essas crianças. Porque muitas vezes, dependendo do ato que a criança comete, ela fica estigmatizada e ela é olhada de forma distinta e já sem chance de vida, sem chance de recuperação. E não é verdade. O que não está dando para recuperar é a forma que o governo coloca essas crianças e adolescentes, e mesmo os adultos presidiários, tem trabalhos muito bonitos acontecendo em presídios adultos, com a responsabilização do ato e esse reconhecimento de quando a pessoa percebe a amplitude do que ela causou numa família e na sociedade, ela possa ter uma oportunidade de se regenerar e refazer seu comportamento, seu caminho. As pessoas, às vezes, falam que eu estou no mundo à parte, mas não é verdade. Já tem bastante trabalho sendo feito, em Fortaleza, principalmente, um estudo do doutor e professor Marcelo Pellizzoli, em presídios, está tendo resultados muito positivos. Se a gente conseguir levar esse comportamento para dentro das escolas e trazer a família para dentro da escola como parte integrante da educação dessas crianças e adolescentes, a gente vai interromper qualquer ato e qualquer delito ali. O que está acontecendo é que a sociedade e os pais, eles não fizeram mais parte de um local que é importante, a educação. Se juntos a gente trouxer a comunidade familiar, a comunidade educacional, e fizermos trabalhos e conversas e círculos restaurativos, a gente muda. Em 2005, aqui em São Caetano, quando começou as práticas da justiça restaurativa no Brasil, teve grupo em São Caetano do Sul, o doutor Eduardo, o juiz da criança e da adolescência, com o doutor Leoberto Branquer, que hoje é desembargador, no Rio Grande do Sul, e em Brasília, eu não me recordo o nome agora do juiz que fez um brilhante trabalho lá também com a comunidade. O que significa isso? Convidar a comunidade a participar de tudo, da criança e do adolescente. Da vida escolar, de abrir as escolas aos finais de semana para que a comunidade se conheça, que os pais fiquem amigos, que as crianças sejam amigas de outras crianças também, e que os educadores possam, através desse reconhecimento, desse amor e de união da família com a escola, lidar com os seus problemas ali dentro dos muros da escola, sem judicializar alguns comportamentos escolares. E assim a gente conseguir harmonizar esse convívio de forma que não é necessário chamar a guarda municipal por causa de um comportamento de uma criança inadequado dentro de sala de aula. Também reconheço, eu tenho um trabalho desde 2004 com a meditação e professores com burnout. Foi meu trabalho de conclusão de curso na Unifesp, em gestão do comportamento. É sabido
que uma das profissões que mais tem burnout é o nível máximo do estresse, o nível da onde já não existe mais possibilidade do elástico voltar, que a gente fala que o estresse é assim, a gente puxa o elástico, quando a gente solta ele volta. O estresse positivo é algo que está acontecendo na nossa vida, a vinda de um filho, o casamento, a formatura de um ente querido. E o burnout, ele é a parte negativa, que ele estica tanto, a pessoa fica tão estressada, que quando você solta o elástico, se a gente lembra daqueles elásticos brancos, ele fica embabadado, ele já não volta ao normal. Ele faz um babado, assim, ele estica tanto que ele já não tem mais como retornar. E o meu trabalho foi em cima da meditação, que é a respiração, no controle do estresse e da ansiedade e da depressão. Claro que, juntamente, quando a pessoa está no estágio muito alterado, com medicação, com todos os cuidados médicos, mas depois que vai sendo retirados os remédios, a meditação passa a ser o fio condutor para permitir que a pessoa tenha seu eixo e que possa ir e voltar através de uma respiração consciente. Isso foi ensinado também para as crianças, a meditação. E deu muitos bons resultados, porque eles começaram a perceber que quando eles estavam com muita raiva, se eles meditassem e respirassem, essa raiva era transformada, era como se eles dessem um mergulho em si mesmo, e eles pudessem ali harmonizar a emoção e o sentimento e serem responsabilizados pelo que fizeram. É claro que no começo não é fácil, porque primeiro eles batiam, destruíam alguma coisa, para depois lembrar, pô, você não respirou? Nossa, é verdade. Que é um momento de mudança de paradigma de comportamento, né? Eu costumo dizer assim, às vezes a gente faz um caminho de casa e com essas chuvaradas que estão em São Paulo, imagino que aí também para vocês está dessa forma, começa a abrir novos buracos na estrada, ou na rua que você vai para casa. Nos primeiros dias você vai caindo no buraco novo, porque teu cérebro ainda não assimilou que ali tem um buraco. Depois de alguns dias, isso eu estou falando de comportamento próprio, eu percebo, eu falo, então eu paro o buraco. Aí no dia seguinte eu fico atenta, falo, não, o buraco está ali aqui, eu desviei antes, eu abri antes a curva para não cair no buraco. E é mais ou menos isso que a meditação nos traz. Ela nos traz consciência desse deslize do eixo, desse desvio do eixo de harmonia e paz interna. Então, quando a gente introduziu também a meditação, ajudou muito nesse processo. Eu estou falando muito, né, Celiandro? Você quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, viu? O objetivo também é deixar que a senhora possa também explanar sobre as suas experiências, para que as pessoas que nos acompanham poder se sintonizar começo, meio e fim daqui do seu raciocínio. Então isso é muito bacana. Com isso, Valério, você começou falando, onde está o amor, né? Muitas vezes tem as nossas luzes e as nossas sombras, né? O amor com dor também é amor. O amor cego também é amor. Apesar que precise de tudo isso ser ordenado, reposicionado dentro do nosso sistema de família, para que a gente possa ter maior leveza, paz, reconciliação e assim a gente poder também livrar-nos, né, de certos comportamentos que podem nos comprometer na vida, né? E assim o adolescente, a criança, imperceptíveis a essas forças ocultas da vida, podem estar reproduzindo muitas vezes comportamentos de ambiente, de gerações que eles desconhecem, né? E assim nós, como adultos, podemos trazer para eles essa possibilidade através da meditação, que eles às vezes não têm os conceitos teóricos do que é cada coisa, para onde vai chegar, mas pode vivenciar através de uma postura, através de uma vivência deste fenômeno vida e assim poder se reconectar com a força maior, trazendo harmonia, trazendo essa sensibilidade, né, do que eu causo no outro. Então, você traz um componente muito lindo, que trazendo componentes não materiais, emocionais, para uma postura racional que vai se materializar, que num dado momento, através das nossas ações, atividades e atitudes, se materializa na sociedade, na família, né? E assim a gente vê os reflexos de todo um arcabouço de uma cultura de paz que pode ser promovida e aonde pode começar. Você citou também que, começando nas escolas, é um método muito adequado e possível de prevenção
para crianças e adolescentes, amanhã nessas questões de atos infracionais ou comportamentos inadequados ou simplesmente bagunça na escola, sem precisar acionar pais, guarda civil, entre outros, para resolver um problema ou judicializar uma questão que pode estar ao nosso alcance se a gente tiver algumas ferramentas, como as práticas restaurativas, né, que a senhora coloca aí. E isso eu acho muito legal. No entanto, Valéria, fala um pouco para mim dessa perspectiva que você começou, sobre o trabalho dos profissionais, né? Este olhar, às vezes, que o profissional ele pode acontecer dois movimentos importantes quando ele trabalha com conflitos, em especial com crianças e adolescentes, que ele pode adoecer, pode somatizar esses conflitos, esse estresse, essa angústia, essa ansiedade, e assim adoecer, como ele também pode, sem querer, na boa consciência, na maior boa vontade, na maior amor, né? Com aquele amor que muitas vezes quer salvar, quer ajudar, ele colocar mais lenha na fogueira, ele sem querer cometer algo nesse sentido, mas dizendo bem claro aqui, com aquele espírito de sempre, eu quero ajudar. A minha intenção foi a mais boa possível, porque eu já fiz isso e depois eu fui ver que o tiro saiu pela culatra, não era bem, talvez, que a necessidade daquele momento, daquele sistema pedia. Então, fale um pouco para mim sobre as perspectivas desses profissionais que colaboram e prestam serviços para a sociedade com crianças e adolescentes, o que também a senhora enxerga sobre todo esse aspecto. Perfeito, Celiandra, você trouxe algo muito importante. Para trabalhar nessa postura reflexiva e nessa postura sistêmica, onde a gente olha o todo e não só o que aconteceu, os profissionais também precisam ser trabalhados e exercitados, passado pelo mesmo processo. Então, um profissional que pratica a meditação diária, que reconhece que pai e mãe são a força propulsora de vida, que permitiram que essas crianças estivessem ali, e que eles não têm só coisas ruins, eles têm coisas boas também para serem desenvolvidas, eles precisam ser trabalhados. Porque assim, cada um de nós vem de uma família, de um núcleo, onde a gente acha que certo e errado, e sai fazendo julgamentos. Claro que tem coisas que são óbvias, como nada é óbvio, eu dou numa aula de comunicação, mas que a lei, né? Se você infringe a lei, se você rouba algo do colega, se você bate no colega, isso é errado. Cadê o diálogo? Se você quer aquilo, peça emprestado, vamos ver como é que você possa ter um igual, tal. É a partir do diálogo. Então, quando a gente usa profissionais que cuidam de crianças e adolescentes, e aqui eu quero falar de... Eu não sei o que aconteceu, saiu a imagem aqui que eu estava sua. Eu passei a mão no computador e ela saiu. Ah, é só eu mesmo para mexer, peraí. Bom, nisso, o que a gente pode trabalhar? A gente trabalha com os adultos numa postura reflexiva e transformativa para que ele possa olhar além das crianças, ele também. Quando eu digo ele também, é porque é muito fácil a gente julgar o outro, mas não perceber que o outro, muitas vezes, está a serviço de honrar uma família, de fazer com que essa família possa ser vista e ser reconhecida na sociedade. Então, muitas vezes, as crianças e adolescentes repetem padrões familiares até para fazer parte dessa família, até para serem aceitas. Então, se infelizmente ela tiver um pai ou uma mãe que são infratores, para eles é normal fazer e infringir leis, porque é o que ele vê no dia a dia. Mas é que a grande maioria que eu vejo não são de pais e mães infratores, são de pais e mães que trabalham, que saem cansados do trabalho, porque acordaram 3 horas da manhã. Eu tenho um abrigo que tem uma pessoa que acorda às 3 horas da manhã, né, porque vem de muito longe, aí trabalha 12 horas, depois... Então, é uma vida cansativa. Quando você fala desses profissionais, a gente tem que olhar com amor e respeito, porque não é um trabalho fácil. Hoje em dia, infelizmente, pela falta de educação em casa e respeito em casa, as crianças e adolescentes também não respeitam os educadores. Então, eu escuto muito professores, atendo muitos grupos de professores, e eles falam, como que eles vão me respeitar? O que eu preciso fazer para eles me respeitarem? Para eu falar e ser ouvida? Eu tive uma professora
que pediu exoneração. Ela falou, eu fui impedir que uma criança vendesse droga dentro da sala de aula, um adolescente, e ele me ameaçou com um pedaço de pau. Então, ela já estava cansada de tanto estresse de trabalho e ainda com essa ameaça desenvolveu um transtorno que a gente chama de síndrome do pânico, começou a ter muitos acessos de ansiedade, por fim se transformou em burnout e teve afastamento, está afastada acho que uns 2 ou 3 anos já, né? Então, nós estamos vivendo grandes desafios, porque o mundo ficou interconectado no aqui e agora, a gente recebe informações, enxurradas de informações de todos os meios, as pessoas trabalham mais, porque por conta da internet, da interconexão, a gente é achado em qualquer momento, às vezes são 11 horas da noite, eu vejo minha filha conversando com a chefe dela, algumas questões que não foram resolvidas ainda no dia do trabalho, no dia normal de trabalho, eu falo, mas não dá para ser resolvido amanhã? Ela falou, não, amanhã tem um evento e a gente precisa resolver hoje, né? E eu falava, e se não tivesse tudo isso? Ela fala, mas tem, eu não posso trabalhar se não tivesse. Então a gente estendeu muito carga de trabalho, enfim. Mas voltando para as crianças e adolescentes e para os profissionais que trabalham com eles também precisam serem cuidados, trabalhados e ouvidos. Eles precisam de um momento e de um lugar de escuta. Porque é natural que a gente, através da nossa experiência de vida, eleja o certo e errado, sem dar a perspectiva da criança, de perguntar, a partir do seu ponto de vista, o que está acontecendo? Ou o que aconteceu que te fez bater no amigo? E aí a gente vai escutar a perspectiva desse que bateu. Depois nós vamos escutar a perspectiva daquele que apanhou. E permitir que a vítima também possa se colocar. Nas práticas restaurativas, o primeiro trabalho é com o agressor, o ofensor. É onde ele precisa reconhecer o dano para fazer parte de um círculo restaurativo. Se ele não reconhece que fez um dano, que causou mal-estar para algumas pessoas, não adianta iniciar o círculo, porque não tem essa consciência dele, que ele ultrapassou os limites e atingiu o outro, né? Mas para que isso ocorra, os profissionais que cuidam dessas crianças e adolescentes precisam de uma capacitação. E nessa capacitação, da forma que eu faço, ela é vivencial, né? A teoria a gente só vai colocando depois que a gente faz as experiências. E a gente fala, isso que vocês viveram agora é essa pergunta aqui, o que está acontecendo? Você pode falar do seu ponto de vista o que aconteceu? Como é poder falar? E a grande maioria fala, nossa, é libertador, porque aí eu estou falando de mim. E depois, quando você ouve o outro, amplia muito, porque eu não imaginava que o outro pensasse isso ao fazer determinado comportamento. Então, quando tem esse diálogo, onde eu posso ser ouvido, ouvir o outro, trazer para o centro, conversar e falar de emoções e de sentimentos, a gente passa a respeitar o próximo. De uma forma que eu sou diferente de você, Celiandro, mas não sou melhor que você. E a minha experiência de vida não é a certa. Ela foi boa para mim. Eu preciso permitir que, através do diálogo, você construa o que é melhor para você. Porque, na minha experiência, quando eu percebo que as pessoas constroem os acordos de convivência, é maravilhoso, porque elas constroem de dentro delas. Não é uma ordem judicial, não é o diretor da escola, nem pai e mãe que está impondo. É assim. Para você, o que precisaria acontecer para as coisas ficarem bem? E ela, às vezes, coloca. Eu queria ser olhado com respeito pelo meu professor, que não me respeita, me chama de burro, ou me olha com desdém. Então, ela vai colocando. Ou para o meu pai e para minha mãe, que nunca permite que as coisas que eu queira fazer possam ser feitas, eles sempre acham que a parte deles é boa. É o diálogo, é a escuta com ação ação e atenção, né? É um desafio porque a gente perdeu isso ao longo dos anos, dos séculos, né? A gente foi entendendo que os mais velhos eram que sabiam e tinha que ser feito daquele jeito. Ou o governo sabe melhor o que é bom para a gente do que a gente mesmo, né? Então, na hora que a gente coloca... Porque esse trabalho de práticas restaurativas é feito em qualquer âmbito, escolar, empresarial, comunitário. Então, quando você põe a comunidade para conversar e possa falar com respeito, ser ouvida com respeito, você constrói
um local de convivência e acordos de convivência harmoniosos, que quando não estiver dando certo, fala, olha, isso a gente achou que ia ser bom, mas não está sendo bom por isso, por isso, por isso. Porque às vezes você vivencia algumas regras. Eu dou aula há muitos anos para adolescentes, e aí eu pergunto, eu construo com eles no primeiro dia de aula o que eles acham que seria importante para a gente ter uma boa convivência. Eu falo, eu vou dar aula para vocês tanto tempo. Eu tenho uma experiência muito grande no SENAC com crianças e adolescentes, no Jovem Aprendiz, no curso que tem. Então, eu vou construindo com eles, e eles mesmos falam, não pode pôr boné, tá bom. Aí uns falam, não, o meu cabelo, eu não cortei o cabelo. Eu estava falando, acho que caiu na hora que eu falei que eu estava construindo acordos de convivência com os alunos, e aí, quando eles falaram de não usar boné em sala de aula, alguns falaram que o cabelo não estava bonito. E aí eu perguntei quanto tempo eles precisavam para ter o corte de cabelo. Aí alguns falaram uma semana, outros 15 dias, e um falou, eu preciso de um mês para juntar dinheiro para cortar meu cabelo. E aí eu dei o prazo assim, esse mês, quem for cortando o cabelo, vai tirando o boné e vai deixando na mochila, ok? Ok. Isso foi feito sem nenhum estresse, com total respeito. E o menino que precisava de um mês, quando cortou o cabelo, já veio sem o boné. E a gente começou a comentar e conversar sobre a beleza que eles tinham sem o boné, que eles não se escondiam atrás do boné. Enfim, a gente vai construindo acordos de convivência, mas respeitando as necessidades de cada um. Porque o que é fácil para um cortar o cabelo numa semana, para o outro ele falou, professora, é caro, eu preciso esperar guardar dinheiro e tal. Então, quando eu respeito isso, eu não acho que ele está me confrontando. Eu escuto a necessidade dele e entendo que ele ainda vai ficar de boné esse mês de aula, porque ele está sem corte o cabelo e ele se acha feio com o corte que está. Então, quando eu respeito isso, eu sou respeitada também, Celiandro. Eu nunca tive, problemas de comportamento dentro de sala de aula. Eu dou aula desde 2000 para jovem aprendiz, que tem de todas as oportunidades de vida, desde aquele que teve uma educação melhor, até aquele que está tentando passar de ano, ainda passa porque não pode repetir, mas fala errado, se comporta errado. Mas aí você vai descobrindo os talentos. Então, eu fiz uma apresentação de final de ano de uma turma que ficou sendo comentada durante muito tempo no SENAC. Por quê? Cada um fez o que tinha de talento. Então, um fez a produção do evento, outros se reuniram para cantar, porque eram evangélicos e cantavam em igreja, então cantava e tocava instrumentos muito bem. Tinha um que fazia parte artística, desenhos e pinturas muito bom, fez toda a parte artística e até criou um logotipo para a turma. Eu tenho fotos no Facebook, essa turma me comove até hoje. Outros que fizeram todo o trabalho de slides e apresentação. E quando eu apresentei, eu chamei as outras turmas que estavam se formando no SENAC. Foi tão boa a apresentação que não houve em nenhum momento pedido de silêncio no auditório. Eles próprios respeitaram, porque o trabalho estava muito bom, a conexão estava muito boa. E o que eu criei, na verdade? As famílias foram chamadas, eles sabiam que ia apresentar para a família. Então, desde o primeiro dia de aula, eles sabiam que ia ter um trabalho de conclusão de curso. E que as famílias iam ser convidadas e iam ver o que eles aprenderam. Então, o que você faz? Você conecta todo mundo. Então, é desse lugar que eu falo, onde está o amor? O que você faz que você olha com amor para o que você está fazendo? De fato, viu? E essa construção, né, Valéria, ela é muito importante para a sociedade. Então, eu acho essa nossa conversa muito importante. É uma conversa de olhar ampliado, é uma conversa de uma nova postura. E isso é muito, muito, muito bacana, em tempos de dificuldade. No entanto, a gente já está caminhando para o final do nosso programa, Valéria. Eu gostaria que você pudesse, por gentileza, fazer indicar para as pessoas aonde as pessoas podem encontrar você, ou qual que é o curso que a senhora promove, e também fazer as suas considerações finais para que a gente possa finalizar aqui, né, de antemão, agradecendo muito o carinho e a presença, e assim as pessoas saberem aonde nós podemos encontrar a Valéria para que a gente possa aprender cada vez mais sobre tudo isso. Bom,
Eu tenho uma página no Facebook que é Valéria Pérez com Z e depois a letra V e A, de Vá, de apelido, né? Valéria Pérez Vá. Hoje à noite eu vou falar sobre ansiedade pelo Instagram. E meu Instagram é Valéria Pérez com Z, né? A letra Z, oficial. Eu posso deixar o contato com você também, Celiano, se alguém quiser telefônico, ou você quer que eu deixe no ar também, posso deixar. É 11 96062 9888. E o que eu quero deixar aqui com vocês é que toda a minha experiência de vida e de trabalho, eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que eu me sinto privilegiada de ter me formado em psicologia e trabalhar com psicologia. Né? Eu tenho conhecimento que muitos colegas não trabalharam na área, mas eu tive esse privilégio de trabalhar na área. Eu estudo até hoje, né? Então também isso é um esforço para eu conectar sempre com o que está acontecendo de novo. Mas eu acredito que quando a gente olha com amor para o que a gente está vivendo, como essa pandemia, né? Mexeu com todos nós, trabalhou as nossas emoções de forma muito, muito exacerbadas, né? Muitas famílias brigaram, muitas famílias, alguns casais se separam, outros casais se descobrem colaborativos. Mas eu acho que o mais importante de todo o trabalho que eu faço até hoje é exercitar. Por que eu falei exercitar? Porque julgar, a gente julga a todo momento. A gente bate o olho em algo, a gente fala legal, não legal, gostei da cor, não gostei da cor, é bonito, é feio, não gostei do comportamento dessa criança. Mas quando você vai conhecer fundo, você descobre, essa criança tem TDAH, essa criança tem algum processo neurológico que ainda não está maduro. A gente vai vendo a realidade do outro. Então, quando a gente julga com distanciamento, sem perguntar o que está acontecendo, dita uma sentença de morte sem que a pessoa possa se defender. Então, o que eu falei? O exercício do não julgamento é falar com a gente mesmo. Isso é o meu olhar perante esse e não sei o que está acontecendo para que esse comportamento aconteça. Eu preciso chegar perto e falar, estou vendo que você está fazendo determinada coisa. O que está acontecendo para que você faça dessa forma? Ou o que aconteceu que você está agindo dessa forma? Aí eu dou a chance para o outro que eu estou olhando e julgando, falar o que está acontecendo com ele. E aí sim eu iniciar um diálogo, e aí sim eu trabalhar por um caminho de amor, um caminho de equilíbrio, um caminho de respeito. Então, eu agradeço muito a oportunidade, Celiandro. É uma alegria, um prazer estar com você, com os seus espectadores. Eu honro o teu trabalho, que você é muito focado no outro, no ser humano, preocupado em trazer novas possibilidades. Isso é o mais importante dentro de um comunicador, né? Trazer diversidade, trazer novas formas. Em termos de cursos, eu costumo dar cursos em qualquer estado, e mesmo agora com a pandemia, a gente está dando cursos à distância, com grupos de educadores, conselheiros tutelares, pessoal do CRAS também, para ajudar a trabalhar em conjunto, CRAS, Conselho Tutelar, escola, né? Unir todos os equipamentos sociais necessários para que as crianças e adolescentes tenham um bom acompanhamento. E sempre convidar a família, sem julgar essa família também, ouvindo essa família. E perguntando para você mesmo quando está ouvindo, aonde está o amor dessa família? Para onde ela olha? Né? E é através desse comportamento eu me torno um receptor e posso, através da escuta ativa, transformar a relação dessa família e dessa criança na sociedade onde ela vive. Essa é a minha crença, eu vivo há alguns anos assim e eu sei que dá certo. É fácil? Não. É um desafio. É nesse desafio constante, né, Valéria, que vamos prosseguindo na caminhada nessa jornada da vida, né? Então, com isso,
Eu quero te agradecer muito pelo carinho de estar aqui comigo nesse programa, a gente desenvolvendo ações com olhar ampliado, expansão de consciência, uma nova postura no individual para o coletivo e assim a gente cumprindo nossa missão. Quero agradecer você ter oportunizado que eu possa dar mais um passo nessa minha missão de levar uma expansão de postura de consciência através deste programa Olhar Ampliado, trazendo pessoas e personalidades importantes que têm um trabalho relevante aqui na nossa cidade, na região, no Brasil e que está no mundo. Então, por esta razão, muito obrigado, Valéria Pérez, pela sua contribuição hoje aqui, viu? E você que está nos acompanhando aqui na TV Itajubá, fique sempre ligado com a gente que toda semana temos um programa ao vivo aqui, colocando à disposição da comunidade. Temos toda semana um programa disponível para que a gente possa chegar às novas possibilidades da vida. E com isso, hoje falamos com Valéria Pérez, conversando um pouco sobre postura adequada para crianças, adolescentes, pais e profissionais diante desse contexto todo, tá bom? Fique com a gente, um forte abraço e a gente se vê até o próximo programa Olhar Ampliado.